Como você era quando eu tinha 25 anos? Bem, eu estava obcecado. 25, então isso teria sido 87. Eu estava na pós-graduação há 2 anos. Bem, sabe, quando eu tinha uns 25 anos, eu provavelmente pesava cerca de 138 libras. Eu fumava como um maço de cigarros por dia. Eu bebia uma quantidade tremenda de álcool. Eu era do norte de Alberta, uma cidadezinha difícil no norte de Alberta, chamada Fairview. E você sabe, havia invernos longos lá. E meus amigos bebiam muito. E a maioria deles abandonou a escola aos 15 ou 16 anos. Foram trabalhar nas plataformas de petróleo. E você sabe, era uma cidade difícil. E bebíamos muito. Eu comecei quando tinha 14 anos. E você sabe, e então eu tinha muitos maus hábitos, digamos. E coisas que eram. E eu não estava em boa forma física. E eu também ainda estava intelectualmente obcecado, como estou agora. Então isso teria sido 1985. Mas eu decidi por volta dessa época, por volta de 85, 84, algo assim, talvez um pouco antes, que eu realmente iria tentar endireitar minha vida. Então, comecei a fazer isso. Em primeiro lugar, eu parei de fumar. Bem, isso levou muito tempo porque eventualmente tive que parar de beber também para conseguir parar de fumar. E comecei a fazendo exercícios e praticando esportes, o que eu nunca tinha feito. Eu era uma criança pequena. Tinha pulado 1 ano na escola e era pequeno para minha idade. Então, esportes nunca foram, especialmente esportes de equipe, nunca foram realmente um domínio de especialização para mim. Embora eu esquiasse, fosse caçar com meu pai e fosse, sabe, esqui, cross country, acampamento e tudo isso. Mas quando fui para a pós-graduação, comecei a nadar. O primeiro, a rotina de exercícios físicos que fiz, me inscrevi em um curso de exercícios de natação. Acho que era assim que se chamava. Era eu e um garoto, bem acima do peso. E, como essas mulheres e homens de 60 anos, eles conseguiam se exercitar muito mais do que eu. Foi realmente embaraçoso. Eu e o garoto acima do peso, sabe, ficávamos ofegando quase até a morte no final do treino. E essas mulheres de 60 anos que não estavam em ótima forma, estavam, sabe, conversando animadamente, como se nada estivesse acontecendo na piscina. Então isso foi bastante embaraçoso, assim como ir para o peso. Porque quando comecei, mal conseguia levantar 75 libras no supino. E as pessoas sempre vinham me ajudar, o que era a última coisa que eu queria, mas certamente precisava. Cheguei ao ponto de conseguir levantar 225 libras no supino. Acho que foi o melhor que consegui. E ganhei cerca de 30 libras de músculo em 1 ano e meio. Então, isso foi bom. Então, eu era meio selvagem e sou um pouco maníaco no meu temperamento. Eu estava meio que indo em todas as direções ao mesmo tempo. Sabe? Eu não me arrependo disso. Eu me diverti quando eu era criança. Mas realmente precisava me disciplinar. Eu tive que fazer isso porque eu estava trabalhando nesses problemas difíceis que, você sabe, venho discutindo com todos vocês e estou trabalhando neles realmente, você sabe, obsessivamente desde que eu tinha provavelmente uns 18 anos, talvez até antes disso. Cheguei ao ponto. Por volta dos 25 anos, quando estava na pós-graduação, tentando obter meus doutorados, fazendo toda a minha pesquisa, publiquei 15 artigos até o momento em que me formei com meu doutorado, o que foi, acho de longe, a maior quantidade de artigos que qualquer estudante de pós-graduação na época já tinha publicado em McGill. Acho que isso está certo. Pode ter sido 2 vezes mais ou talvez. 2 vezes mais, talvez até 3 vezes mais. E ao mesmo tempo escrevi mapas do significado, que foi terrível, terrível. Terrivelmente difícil de fazer porque eu escrevia cerca de 3 horas por dia fazendo isso. E eu não conseguia fazer tudo isso e continuar com o meu mau comportamento, sabe? Meu tipo de, o que você diria? Meu hedonista. Meu consumo hedonista, massivo de álcool e tudo mais. Eu simplesmente não conseguia continuar com isso. E também trabalhar seriamente nos problemas que estavam em questão. Então você sabe, eu tive que parar. Esse é um sacrifício que eu tive que parar. Bagunçando e me endireitando. Eu me casei. A mulher que é minha esposa, Tammy, que conheço desde que ela tinha 8 anos, ela morava do outro lado da rua de mim, nesta pequena cidade chamada Fairview. E eu estava apaixonado por ela desde a primeira vez que a vi, o que é uma coisa e tanto. Então isso funcionou muito bem pra mim. Mas ela veio morar comigo, mais ou menos na mesma época. E sabe, decidimos juntos nos acertar. E juramos que diríamos a verdade um ao outro. O que acho que ela fez melhor do que eu. Tipo, não acho que ela tenha mentido pra mim em todo o nosso casamento, o que é inacreditável, sabe? Foi tão útil, porque eu posso realmente contar coisas a ela e nós realmente podemos conversar. Então eu digo a você, se quer ter um bom relacionamento, cara, você o fundamenta, na verdade. Porque se você não o fundamenta, na verdade, você não tem um relacionamento. É só mentiras. É um tecido de mentiras. E isso vai dissolver no caos assim que a crise surge. Então, a verdade é uma coisa terrível, mas não em comparação com a falsidade.